A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, Velho Testamento, Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós vamos começar a leitura do livro de Daniel. E vamos tentar aqui fazer um pano de fundo de Daniel, do livro de Daniel. Quando que Daniel viveu e como é que o Senhor usou ele para poder falar as suas profecias, que muitas já se cumpriram e outras estão se cumprindo nos nossos dias. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, esse rei foi o último rei do reino de Judá, o reino do sul. Então vamos voltar um pouquinho, né? Quero lhe fazer uma pergunta. Por que razão Deus criou o homem? Qual é o motivo da existência do ser humano? Por que um dia Deus resolveu fazer a nossa espécie, a sua imagem e semelhança, para que nós criamos e recebamos ele dentro de nós? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Vamos voltar um pouquinho em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não tinha o diabo aí, não tinha o homem aí. Mas houve uma criação celestial, angelical, céus e terra, terrena. Houve uma criação terrena. E que não é o homem. E isso nós estamos nos referindo ao planeta que nós moramos. Mas Deus criou os céus, o cosmos, planetas, galáxias, que nós não temos nem entendimento. E em todo esse universo, Deus criou uma bolinha, planeta Terra. E nesse lugar, Deus teve essa criação Terra. E Deus entregou esse lugar que nós habitamos, o planeta Terra, para o governo de um anjo, de um querubim guardião, de sua confiança, Lúcifer. Deus não criou o diabo, Deus criou o querubim. Assim como nós temos a liberdade de escolha, livre-arbítrio, eles também. E ele governava, administrava esse lugar que nós habitamos, o planeta Terra. Mas um dia, isso está lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, esse querubim, ele usurpou ser como Deus, se rebelou contra o Criador. E 1/3 dos céus, dos anjos, como está lá em Apocalipse capítulo 12, se rebelaram junto com ele, milhares, miríades e miríades, incontáveis hostes celestiais. E aquela criação terrena também. Por isso que no versículo 2 da Bíblia houve uma destruição cabal do planeta Terra. Tudo foi destruído, tudo se tornou sem forma, vazio, um caos. Mas quando Deus criou no primeiro versículo, era lindo e maravilhoso. Por que foi destruído no versículo 2? Porque houve a rebelião, porque o querubim se tornou Satanás, o diabo, o adversário de Deus e das nossas almas. E Deus condenou toda aquela rebelião ao lago de fogo, que não tem ninguém lá, está vazio, está virgem, esperando ainda para ser inaugurado. As pessoas ainda não chegaram lá, Satanás ainda não foi lançado lá, ele ainda será. Como foi a pergunta? Por que Deus criou o ser humano? No versículo 26 de Gênesis 1, Deus criou a sua imagem e semelhança e disse, dominai, está vendo? Quem dominava, quem governava? O querubim com seus anjos. Mas agora, depois da rebelião, quem vai governar? O homem, Adão. Esse foi o motivo porque o diabo veio tentar e Adão caiu da presença de Deus. E aí a espécie humana caiu em decadência, ao ponto de Deus destruir, não como no versículo 2, cabalmente a terra, mas Deus passou toda aquela criação pelo dilúvio de Noé. Tudo foi morto, tudo foi exterminado por Deus por meio das águas do dilúvio. Só Noé e a sua família se salvou. Deus começou de novo com Noé. Mas a palavra de Deus diz em Gênesis 6, que antes e depois do dilúvio, os filhos de Deus, os que se rebelaram contra Deus, o diabo e os seus subordinados,
coabitaram com as filhas dos homens e houve gigantes na terra, seres anormais. E Deus desistiu do homem criado. Aí Deus resolveu fazer para si uma nação escolhida. E Deus chamou Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, o povo de Israel. Não vamos entrar aqui em detalhes, né? E o povo foi para o Egito, e lá ele se multiplicou, passou pelo Mar Vermelho, pelo deserto, por fim entraram na terra prometida, a terra de Canaã. E não havia rei em Israel, no país de Israel, onde habitavam as 12 tribos, como se fosse 12 estados, como a gente vê aqui no Brasil, estado de São Paulo, Minas Gerais, como se fosse assim. 12 estados, 12 tribos, tinham seus limites demarcados. Não havia rei homem. Quem era o rei? Deus, o Criador. Maravilha, né? Deus, o Criador, cuidando do povo judeu, que Deus escolheu. Deus fez para si esse povo escolhido. Não havia rei. Mas aqui no versículo 1 está dizendo que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir Jeoaquim e o reino de Judá. Não havia rei quando o povo entrou na terra prometida. O que aconteceu? Aconteceu que, durante 450 anos, é o livro de Juízes, quando os inimigos vinham perturbar Israel, Deus levantava um juiz, como Sansão, Débora e Baraque, Jefté e tantos outros, e Deus libertava o povo dos inimigos por meio daquele juiz. Enquanto ele era vivo, ele julgava as questões mais graves no meio do povo de Israel. Não havia rei em Israel. Quem era o rei? Deus. Mas no final do livro de Juízes, aí surge o último juiz, Samuel. Está lá 1 e 2 Samuel. Também não vamos entrar em detalhes aqui no livro de Samuel. Mas Samuel, o povo pediu para ele um rei, homem, como as nações tinham. Isso ofendeu profundamente a Samuel e a Deus. E Deus confortou Samuel. Samuel, eles não ofenderam você, ofenderam a mim. Eles querem um homem rei no meu lugar, que sou rei, Deus, o Criador, Espírito. Eu vou dar para eles. Se eles querem. Aí começou a decadência do povo judeu diante de Deus. Trocaram o Criador por um homem pecador. Qual foi o primeiro rei que surgiu em todo o país de Israel? Saul. Ele governou sobre as 12 tribos. Não havia reino de Israel e reino de Judá. Reino do norte e reino do sul, havia só o povo de Israel. Aí nós sabemos que depois veio Davi, governou sobre as 12 tribos. E depois veio Salomão, sobre as 12 tribos. Mas por causa do pecado de Salomão, de fornicação e de idolatria, Deus dividiu o país de Israel em 2 partes. 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Benjamim e Judá era o sul, que é chamado Reino de Judá, e as outras 10 tribos, o norte, que é chamado Reino de Israel. Então, com o filho de Salomão, com Roboão, surgiu Roboão governando as 2 tribos, que é o Reino do Sul, e Jeroboão governando as 10 tribos. Aí tinha reis no Reino do Sul e tinha reis no Reino do Norte, dentro do país de Israel. Mas Deus ele não dividiu o povo espiritualmente, dividiu o povo politicamente por causa do pecado de Salomão. E Jeroboão, Deus falou que ia fazer isso, que ia dar 10 tribos para ele, ser rei. Ele não era da linhagem de Davi. E depois que ele se tornou rei, né, dá poder para uma pessoa, você vai descobrir quem é ela, não é assim? Jeroboão, quando ele recebeu todo o poder, ele foi entronizado rei das 10 tribos, porque o Roboão, filho de Salomão, falou que o dedo mínimo dele era mais grosso que o lombo dos pais dele, que ele ia castigar mais ainda o povo, porque o povo estava cansado de fazer os palácios de Salomão e o templo, e os anciãos deram um conselho para ele: alivia a carga do povo, eles vão te servir. Mas ele deu ouvido aos da sua idade, e aí o reino foi dividido. Mas isso era cumprimento da palavra de Deus por meio dos profetas a Salomão, por causa do seu pecado de idolatria. Muito bem.
Jeroboão, que governava as 10 tribos, foi o primeiro rei, lá das 10 tribos do reino do norte, do reino de Israel. Jeroboão ficou com medo do povo ir para Jerusalém, onde era a capital do reino de Judá, onde havia o templo, fazer adoração a Deus pelo menos uma vez ao ano, que era determinado por Deus. E aí veio o pecado de Jeroboão. Em 2 lugares estratégicos no reino do norte, Dan e Betel, ele fez altar e fez como o irmão de Moisés, Arão, fez bezerros de ouro, ídolos, idolatria. E colocou lá naqueles altares e disse para o reino do norte, para o reino de Israel: esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Essa é a pior decadência que pode existir na vida de uma pessoa, quando ele se torna idólatra, adorador de ouro, que Deus criou. Em vez de adorar Deus, adora o ouro e faz imagem para si. Aí esse é o pecado de Jeroboão. Porque ele fez isso, ele conduziu todo o reino do norte para a idolatria. Deus disse que a descendência de Jeroboão seria exterminado. E foi totalmente exterminado. E todos os reis, na sua maioria, que surgiu no reino do norte, não era o filho que vinha como rei quando o pai morria, mas já havia sempre golpes. Então vinha, matava o rei e ele tomava o reino. O outro vinha, matava aquele rei e tomava o reino, e assim por diante. E lá no reino do sul, no reino de Judá, Deus fez uma aliança com Davi. Todos os reis do reino do sul, do reino de Judá, das 2 tribos, Judá e Benjamim, foram descendentes de Davi, como Deus prometeu isso a Davi. Então havia reis no norte e no sul, em Israel e em Judá. E nós estamos falando isso para a gente chegar no rei Jeoaquim, na época de Daniel. Como é que é esse pano de fundo de Daniel? O reino do norte, por causa dos pecados de idolatria, por fim Deus entregou para um país chamado Assíria, não é Síria, por meio de Tiglat-Pileser, que exterminou todo o reino do norte. Pegou todas as pessoas ilustres e levou para o seu império e dispersou ele entre os países onde ele comandava. E pegou um pouquinho de cada país e trouxe para Israel, para que nunca mais o povo de Israel pudesse voltar para o país deles, que era o reino do norte. Acabou o reino do norte com Tiglat-Pileser. E essa união, essa mistura, essa salada de povos é conhecido como samaritanos, como aquela mulher samaritana. Jesus conversou com ela, quando ele estava passando no poço, que pediu água. É o resultado desse final, dessa consumação por meio de Tiglat-Pileser. E o reino do sul ainda perdurou por mais tempo. Mas todos eles seguiram os pecados de Acabe, de Jezabel, de idolatria. E por fim Deus, ele resolveu acabar com o reino do sul também. E nessa história toda entra todos os profetas, os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e entra também os menores, que são os 12. E contando essas profecias, essas histórias de como ia acontecer com o reino do norte e o reino do sul. E por fim, o reino do sul, Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, que veio e destruiu o reino do sul, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Salomão. E os ilustres e cultos que não morreram, Nabucodonosor levou para a Babilônia. Aí chegamos em Daniel. Quando aconteceu isso? Aconteceu no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Ali acabou o reino do sul. Agora o país de Israel está totalmente desolado. Aquele povo que destruiu Jericó e matou as nações, deu em nada, porque trocaram o Criador pelo homem. Não queriam ser governados por Deus, mas queriam um homem. E esse é o fim, esse é o resultado de confiar no homem. Então chegamos aqui em Daniel. Daniel foi um dos cativos que foi levado por Nabucodonosor para a terra da Babilônia como escravo. Nós vamos continuar falando mais um pouco sobre Daniel, sobre essa introdução para a gente entender as profecias de Daniel. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra, e nós possamos ter entendimento da palavra de Deus.
Papai do céu, o Senhor derramou espírito de inteligência e sabedoria sobre o teu servo Daniel, que foi como um escravo, Senhor, para a Babilônia, na época do reinado de Joaquim, que foi o último rei de Judá. Senhor, nós queremos que o Senhor derrame sobre nós teu espírito, inteligência e sabedoria, para que nós possamos compreender as revelações que o Senhor deu por meio do seu servo Daniel. Amém. Deus te abençoe. Vamos ler o livro de Daniel? Comece a ler, lê várias vezes. E nós vamos ter um pouco de comunhão e trocar algumas experiências sobre esse livro de Daniel. Que Deus nos abençoe. Amém.